Oi pessoal, eu começo esse vídeo com uma pergunta em específico. Vocês têm melhores amigos, melhores amigas, enfim. E, bom, vocês conheceram seus melhores amigos ou melhores amigas de uma forma diferente do comum? Porque hoje a gente vai conversar sobre como a amizade do Fantasmão e do Musculoso teve seu início de uma forma um pouco inesperada e até um pouco fora do normal, porém, nos padrões de apenas um show. Esse episódio começa com o Musculoso reclamando pro Benson sobre o Fantasmão ter publicado um vídeo que era íntimo demais pra ser postado. O Rigby, do jeito que ele é, né, já puxa o vídeo ali e mostra pra todo mundo começar a rir do vídeo que acabou vazando aí sem querer. E o vídeo em si é o Musculoso tentando fazer uma asinha de frango ali empanada, só que dá tudo errado, o bagulho pega fogo, ele fica rodando sem roupa na cozinha. O pessoal então, depois de assistir, começa a rir, né, do vídeo, porque afinal de contas é meio engraçadinho assim. E o Rigby diz que o vídeo já tá com mais de 50 milhões de visualizações, o que deixa o Musculoso completamente irritado ao saber daquilo, e ele já diz pro Fantasmão que ele não quer mais conversar com ele e nem saber dele. O Fantasmão tenta pedir desculpa, mas o Musculoso tá irritado demais pra conversar no momento. O Fantasmão, depois disso, né, depois da crítica e das palavras maldosas do Musculoso, acaba ficando chateado e deixa o parque. Nisso, Benson diz pro Musculoso então trabalhar com o Mordecai Rigby, enquanto ele vai tentar entender toda a situação certinho. O Mordecai Rigby percebe que a situação acabou se aflorando um pouco, saindo um pouco do controle, então eles dão a ideia do Musculoso e conversar com o Fantasmão, né, pra tentar se resolver de uma forma mais calma dessa vez. Só que o Musculoso realmente não quer saber do Fantasmão, ele diz que não vai conversar com ele, não importa o que aconteça, e chama ele de traidor ainda por cima. O Mordecai e Rigby então dizem que esse tratamento que o Musculoso tá fazendo é um pouco demais pra situação que ocorreu, e o Rigby relembra que os dois já são amigos há muito tempo, então quebrar amizade por conta de uma idiotice dessas é meio infantil, já que quando o Musculoso conheceu o Fantasmão, ele odiava o cara. Então a gente começa a ver a história do passado do Fantasmão e do Musculoso, né, quando eles meio que se conheceram, entre aspas. A gente vê que o Musculoso era um cara muito, né, descolado, é que o pessoal intitulava ele de o cara mais descolado da escola, até que o Fantasmão chega. Assim que ele sai do carro, né, ele já chama a atenção da escola inteira por justamente seu estilo e seu carro. Aquilo chama muita atenção do pessoal. Nisso, o Red, amigo do Musculoso, que tá um pouquinho mais ao lado dele, diz pro Musculoso abrir os olhos, porque caso contrário, o Fantasmão pode roubar o lugar dele. O Musculoso finge que, entende na brincadeira aquilo, mas dá pra ver que ele fica um pouquinho preocupado de realmente perder o lugar dele. E o medo dele começa a se tornar realidade quando o Fantasmão começa a se apresentar pra escola, né, pra sala. Enquanto o Fantasmão se apresenta, ele diz que os amigos dele chamam ele de Fantasmão, e o Musculoso tenta zoar ele, né, dizendo que ninguém aqui vai chamar ele de Fantasmão, então. Só que o Fantasmão meio que revida, dizendo que ele é um cara meio sem amigos, mas pergunta pro Musculoso se ele quer ser amigo dele, já que ele parece meio apático por não ter amigos, e aí toda a sala meio que zoa o Musculoso por ele ter levado uma bim na cabeça. Logo em seguida, o Musculoso tenta de novo, né, fazer outra, com a piada clássica dele, da minha mãe, só que o Fantasmão acaba também de novo retrucando, dizendo que ele deveria ter mais, né, respeito à mãe dele ao falar sobre ela, o que faz de novo a sala ficar contra o Musculoso. Depois disso, né, o Musculoso, né, tenta se recuperar, né, com todo o seu orgulho ali de ser o maioral. Ele tenta dar em cima de algumas garotas, né, tentando chamar atenção pelo peitoral dele, só que o Fantasmão chega bem na hora perguntando informações sobre a escola e tal, e as garotas meio que tiram completamente a atenção do Musculoso e olham justamente pro Fantasmão pra ajudar ele, né, nesse guia turístico da escola. E isso deixa o Musculoso irritado por justamente perceber que ele tá perdendo o foco e justamente estar perdendo meio que o trono, né, de ser o mais descolado e o mais popular da escola. Afinal, como é que ele pode perder tudo que ele construiu nesse tempo pra um cara que chegou agora na escola? Então o Musculoso chega à conclusão que isso vai ser uma guerra pela popularidade na escola. Só que, né, pela ambição do Musculoso de querer tanto esse trono, ele mesmo causa a própria queda, já que no meio do almoço o Musculoso puxa uma competição de quem come mais nachos. Só que eu acho que não passou na cabeça dele que ele tá lutando contra um fantasma que talvez não acabasse ficando cheio, igual ele pode ficar cheio. E como o resultado já era esperado, o Fantasmão vence e o Musculoso acaba tendo uma derrota humilhante. Humilhante não pela derrota em si, mas por justamente o que veio após aquela derrota, que não foi só uma derrota da competição, mas sim de tudo. Ele perdeu até mesmo o Red, o seu companheiro, que ficou do lado do Fantasmão. O Musculoso, né, vendo que ele realmente tá perdendo tudo e perdeu até mesmo a vaga que era a mais irada da escola inteira, acaba se irritando e dando sua última cartada pra realmente decidir quem é o mais descolado da escola. Ele desafia o Musculoso para uma corrida. Com isso, no dia seguinte, a corrida finalmente tem seu início e a gente consegue finalmente perceber nessa situação
a diferença entre o Musculoso e o Fantasmão nesse momento. Porque o Musculoso, né, ele tá realmente levando isso muito a sério, ele tá levando isso como uma competição, e o trono pra ele significa tudo, ele realmente quer ser o mais popular. Desde que o Fantasmão chegou, o Musculoso entrou num modo de ataque e defensiva de um jeito que nunca foi visto antes. Já o Fantasmão tá levando tudo meio que na brincadeira e bem sutil, ele não tá levando isso como uma competição ou nem algo tão sério quanto o Musculoso tá levando. Afinal, pro Fantasmão aquilo é só uma bobeira do Musculoso, ele tá só brincando. O Fantasma nunca quis ser babaca de fato, pelo menos na minha visão. Eu acho que ele só tava realmente sendo quem ele é. E na visão do Musculoso, aquilo acabou sendo impossível de engolir, né? Já que o cara tava tirando tudo que era dele, mesmo sem a intenção. O fato é que o Musculoso, por querer tanto, né, o poder, né, de certa forma da escola, acaba envolvendo o Fantasma nessa rixa, mesmo que ele pudesse apenas dizer que ele só quer ser o mais colado. O Fantasmão provavelmente iria entender de boa. A corrida se inicia, o Musculoso e o Fantasmão eles ficam bem igualados ali em questão de velocidade, até o momento que o Musculoso toma a decisão, né, de pegar um atalho de uma estrada que tava fechada. Só que no meio do caminho, tudo acontece até que bem nesse caminho, né, ele consegue pular o desfiladeiro que tem ali, só que o Musculoso acaba perdendo, né, o volante do carro, que acaba soltando, e nisso o carro perde completamente o controle. Por contrapartida, o Fantasmão continuou o caminho dele normalmente e tava quase chegando na linha de chegada. Porém, nesse momento, o carro sem controle do Musculoso acabou atingindo o dele e os dois vão em direção a uma pedra. O Fantasmão, tentando evitar o pior, diz para os dois pularem do carro. O Musculoso fica meio receoso em questão a isso, mas os dois saltam porque eles não queriam explodir nem morrer naquela situação. Com isso, uma grande cratera é feita após a explosão e o Musculoso fica numa situação de risco. Ele quase cai, porém o Fantasmão ergue a mão e segura o Musculoso. Os dois começam a cair, já que o Musculoso é um pouco pesado demais para o Fantasmão conseguir carregar. E eles começam a conversar. O Musculoso diz pra ele não fazer isso, não vale a pena perder a vida dele pra tentar salvar um cara que foi babaca com ele. Porém o Fantasmão não aceita o Musculoso dizer essas coisas sobre ele, já que o Fantasmão nunca riu tanto de alguma piada quanto ele riu das do Musculoso. Com isso o Musculoso percebe que ele realmente estava errado sobre o Fantasmão, e que eles poderiam ter sido grandes amigos se não fosse por essa ambição idiota de querer tanto um poder escolar que no fim nem vai mudar nada. O Fantasmão não desiste de salvar o Musculoso e ele consegue, ele tira a força ali de onde dá pra conseguir levantar o Musculoso e voltar ele pro solo. O Musculoso chama então o Fantasmão de Fantasminha, só que o Fantasmão diz que é Fantasmão, toca aqui, mas o Musculoso pode chamar ele de Fantasmão. A gente volta pro presente após isso e o Musculoso chega à conclusão que ele e o Fantasmão são realmente inseparáveis. Então o Rigby questiona se ele vai perdoar o Fantasmão. E o Musculoso já tinha até se esquecido do que aconteceu, de tão besta que é. Com isso, ao lembrar da discussão que ele teve mais cedo com o Fantasmão, ele vai conversar com um amigo. E assim como tudo começou, o episódio termina também no grande buraco que se formou ali naquela explosão. O Musculoso chega no Fantasmão e pede desculpas. E caso aquele grande buraco ainda estivesse lá, ele gostaria de jogar toda essa briguinha besta ali. O Fantasmão também se desculpa por ter postado aquele vídeo, e o Musculoso diz que tá tranquilo. Afinal, nem 1000 vídeos bestas poderiam acabar com essa amizade.